Olá, pessoal. Eu sou a Rita Ferreira, responsável pela página Astrogenealogia Brasil, e nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês um pouco do que a gente vê no mapa astrogenealógico. Então, eu escolhi para mostrar para vocês o mapa do Bert Hellinger, que é o criador, o desenvolvedor das constelações familiares, a técnica de terapia breve, que tem feito bastante sucesso aí, especialmente depois da divulgação da série Uma Nova Mulher, então as pessoas começaram a conhecer um pouquinho mais desse trabalho que ele vem desenvolvendo já. Ele faleceu recentemente, mas ele desenvolve isso há 50 anos, no Brasil tem pelo menos 30. Então eu quero aproveitar o mapa dele mesmo para a gente poder fazer uma análise do que a gente consegue enxergar no mapa astrogenealógico do cenário de nascimento da pessoa. Então, o Bert tem o Sol em Sagitário, a Lua em Capricórnio e ascendente Aquário. No Sol, que é a representação do Pai e é o nosso lado espiritual, a gente vê que tem algumas questões aqui relacionadas às religiões. Então, se for uma pessoa, por exemplo, que nunca fez terapia, eu já indicaria aqui para ele olhar para as crenças limitantes desse sistema familiar, das crenças religiosas desse sistema, né? Na casa 10, que é a casa da mãe, da herança do lado materno, temos questões também de reajustes entre irmãos. Como a gente está falando de religião, eu colocaria a questão das irmandades, das ordens religiosas, né? Plutão em Câncer é uma geração que vem para transformar a nossa visão de materno. Então, se ele fosse uma pessoa, por exemplo, um cliente na terapia, eu já indicaria para ele trabalhar questões de crenças limitantes ou questões de crenças relacionadas às ordens religiosas, às religiões. Na casa 10, a casa da mãe, da ancestralidade materna, a gente tem questões de uma catalisação, né? Uma pessoa que veio para olhar, para ajudar pessoas a olhar para as funções, para a função da mãe, né? O lado materno, como a mãe influencia na individuação, né, da pessoa. E a castração religiosa, a castração sexual também aqui é uma indicação terapêutica por causa da casa 5. A gente vê também a Lua em Capricórnio são mulheres do sistema que têm muita rigorosidade, muita rigidez, possivelmente pessoas que trabalhavam muito, ou bodes expiatórios do sistema, que assumiam responsabilidades que muitas vezes não eram suas, mas que, sabe aquelas pessoas que precisam assumir algo, precisa resolver e assume a mochilinha, né? Pega toda a carga de um grupo para resolver. Então, a gente está falando de espiritual, de contratos religiosos, também do lado materno ou das mulheres. Então, a gente tem questões aqui dos dois lados. O signo oculto escorpião, ele é um catalisador, né? Escorpião no mapa vai falar das questões tabu. Então, Saturno com Marte são os homens. Então, o quanto ele colocava a serviço a questão do oculto dentro das constelações. O signo oculto é o que a gente traz no inconsciente, que depois levado à luz, conforme nós vamos desenvolvendo, então as questões de homens ou possivelmente abusos de autoridade por causa do ascendente leão, né? Para questões de abuso que causaram muitas mortes, abusos de poder leão, relações abusivas, em que escorpião, elas são tampadas, elas são escondidas, tudo em escorpião é tudo muito oculto. Então, o que a gente trabalha de forma sistêmica, né, através das constelações ou dos movimentos sistêmicos dentro da terapia, dos atendimentos, tudo que a gente trabalha onde tem escorpião é tudo muito oculto, é muito escondido, não é para vir à luz. São segredos não ditos, abortos, são temas que as pessoas relacionam a coisas muito pesadas, né? Porque Plutão regente, ele sempre vai levar a gente para as coisas escorpiônicas a fundo, né? Muitas pessoas, inclusive, têm medo nas terapias de colocar algumas questões ou de expor, especialmente nos grupos, porque onde a gente tem escorpião tem coisas profundas e ainda são coisas tabu. Como a gente tem o regente na casa 5, possivelmente a castração mesmo sexual e que trazia
abusos de poder, relações abusivas e abortos. Como a gente está falando de religiosidade aqui, questões tabus dentro das ordens religiosas. Vênus em Aquário na casa 12 também fala de questões do feminino que a pessoa traz como registros da gestação e que dentro da genealogia a gente busca essas repetições das mulheres através da genealogia com documentação. Você pode encontrar essas repetições de padrão por até 7 gerações, até mais longe, né? Fazendo algumas pesquisas com relação ao nome, né, Bert, o Bert, o nome dele é composto, ele se chama Antoine Bert, e quando ele vai para a ordem religiosa e ele sai de ser, ele vai para a guerra, e aí quando ele sai, ele vai assumir uma ordem religiosa, e que quando você faz algumas pesquisas com relação a esse nome, Suitbert, ele assume, né? Então é uma escolha de nome, assim como a gente faz em alguns trabalhos ou algumas outras técnicas que as pessoas mudam o nome. Então ele assume esse nome, Suitbert, e ele larga um pouquinho o Anton. O que que traz isso, né, pessoal? É a questão da nossa individualidade, né? O Sol é o pai, são as questões espirituais. Então, eu abarco uma outra vertente, uma outra carga energética. E dentro dos nomes, a gente tem algumas questões importantes para falarmos aqui, né? Por exemplo, o nome composto. Então, já são 2 nomes para você trabalhar de forma sistêmica e olhar para as questões que nós trazemos através desses nomes. Fazendo um pouquinho mais de pesquisa, e aí eu tive ajuda, e eu vou colocar as fontes depois aqui na descrição do vídeo, esse nome Suitbert, ele pertence a um anglo-saxão, que no ano de 650 a 715, ele foi colocado como santo, né? Algumas religiões têm essa questão de santidade nas pessoas. Isso traz para o ser humano uma carga extremamente pesada, né? Eu falo isso por experiência, porque meu nome também tem essa conotação religiosa e santificada. Então, eu aconselho de forma terapêutica que se você tem um nome que é relacionado a santo, você se trabalhe para liberar essas cargas, porque muitas delas a gente traz no inconsciente e você acaba repetindo durante a sua vida cotidiana muitas dessas dores relacionadas aos nomes. Então, aqui tem questões entre irmãos, porque esse santo ele teve uma questão particular com relação a um irmão, então explica Mercúrio aqui nessa casa 10, e que ele traz como história, Mercúrio, entre irmãos ou irmandade religiosa, e que quando ele assume esse nome, toda essa carga vem para ele. Então, explica muito do trabalho das constelações em grupo. Então, a gente está falando aqui, possivelmente também buscando um pouquinho mais se aprofundando, por exemplo, nessa árvore, você buscando quais são as questões sistêmicas por trás dessas cargas, a gente vê pelo tamanho do trabalho que ele trouxe de reconciliação e paz no mundo, né? Uma Vênus em Aquário, que é uma cidadã do mundo, que é um feminino que abarca várias coisas e abarca os excluídos também, que é Aquário, casas, são pessoas, são grupos, e quando a gente tem um planeta, aqui temos a Vênus e Júpiter, que também representam uma a ausência de emoções, por exemplo, ou pessoas rígidas e rigorosas por não saber expressar as emoções, a gente está falando de um coletivo e de muitas pessoas, então são grupos de pessoas, às vezes são 2 clãs, são vários clãs que se misturam, que se interagem, e aí quando a gente pesquisa um pouquinho mais sobre a vida dele, a gente sabe que ele foi ser missionário na África, e aí tem também a questão do desenvolvimento das 3 leis sistêmicas, pertencimento, hierarquia e o dar e receber. Vênus em Aquário, Aquário fala do pertencimento, e o regente Urano está em peixes, ou seja, ele trabalha de uma forma diferente o inconsciente coletivo das pessoas, e aí também ele trabalha novos valores, e a questão também dos grupos, né, na hierarquia, esse estélio em Capricórnio fala muito das ordens e da hierarquia dentro das constelações, então, o quanto ele
de forma sistêmica, a gente, enquanto você trabalha como facilitador, você também cura a sua própria árvore, e aí você vai trazendo um processo de sanação para as próximas gerações. Então, aqui a gente vê através do mapa dele o quanto ele trabalhou em prol do outro para poder sanar a própria genealogia. E quando a gente tem algumas cargas assim, esses estélios de alguns planetas pai, mãe, temos questões de contratos e mandatos espirituais aqui também. Então, se aprofundando um pouquinho nessa árvore, eu diria que ele fazia esse trabalho de catalisador e de bode expiatório num primeiro momento, quando Marte e Saturno estão na sombra. Aí possivelmente a ordem religiosa, para depois ele abre mão dessa questão religiosa, ele abre mão do celibato e vai se casa, Juno, né? Então, o quanto ele abdicou, abriu mão da própria vida, e nisso também tem a ver com a questão do nome, para trabalhar em prol dos outros. E aí, nessa questão do nome, também eu chamo atenção para a questão dos gemelares, ou do gêmeo sobrevivente, como vocês queiram pesquisar, que é um assunto bem recente, e isso também mostra, tanto na questão do nome, quanto na questão do gêmeo sagitário, que é onde a gente vê, no mapa astrológico ou astrogenealógico, as questões entre irmãos e exclusões de irmãos, falta de identidade, e onde nós assumimos o lugar de outros irmãos. Aqui a gente pode falar do tanto o irmão sanguíneo quanto o irmão da religião, o quanto a gente abarca, talvez, lugar ou responsabilidade de outras pessoas, isso acaba também pesando de uma forma sistêmica. O Quirón em Ares também demonstra a questão da não violência e a reconciliação e a paz, ou seja, a raiva como forma de curar as pessoas e não mais com a guerra, em oposição a Marte e Saturno, e aí ele vai para um signo oculto na luz, e onde ele desenvolve esse trabalho terapêutico, que tem a ver com o Escorpião, que é o inconsciente, junto com Urano em Peixes, o inconsciente coletivo, de forma inovadora e muito profunda, e sempre o que está oculto nos trabalhos, né? Nos movimentos sistêmicos, quando nós abrimos o campo mórfico ou o campo morfogenético, quando a gente vai para as pesquisas acadêmicas, que também tem a ver com esse estélio em Capricórnio, nós trazemos o que está oculto, o que está por trás da informação ou da questão que a pessoa ou o cliente ele traz para ser vista. Então, isso é um pouquinho do que eu queria trazer. Netuno em Leão também fala de gerações, de uma geração de pessoas que vêm para trabalhar a questão da raiva, da tirania e da imposição, traz também histórias de reinos dentro da nossa genealogia. Então, o que nós trazemos, ainda correlacionando com a história da religião, o que nós trazemos no inconsciente das questões da colonização? O Brasil tem bastante disso, né, dos reinos da história, junto com a religião. Então, o quanto isso ficou misturado, né, Estado e religião, e a gente acaba misturando isso. Então, explica por que que no Brasil as constelações têm uma conotação muito religiosa, o que ela deve ser mostrada como uma filosofia, Aquário, uma filosofia de vida e não uma religião, porque a religião, a religiosidade e a espiritualidade são coisas bem diferentes, né? A espiritualidade é nossa, é da nossa essência, é o nosso sol, e a religião, ela é escolhida, muitas vezes vem no sistema familiar, às vezes a pessoa no adulto, ela escolhe se ligar a uma religião, que é o propósito, né, religar, mas que isso é uma escolha, né, no adulto nós escolhemos, a espiritualidade é de cada um, você tem a escolha de desenvolvê-la ou não, mas são coisas diferentes. Então, aqui, gostaria de deixar isso um pouquinho para vocês, do que eu tenho para falar do mapa do Bert. Se você gostou desse conteúdo, curte e compartilha, por favor. E eu vou postar mais conteúdos a respeito disso, para vocês terem uma ideia do quão rico é essa leitura do mapa astrogenealógico.